Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa da Paz para mais essa noite de estudos. Bom, para nossa reflexão da noite, nós temos do livro Fonte Viva, é o capítulo 174, cujo título é Mãos Estendidas. E no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Esse trechinho, esse versículo aqui, ele se trata de uma das curas que Jesus fez dentro de uma sinagoga no dia de sábado. E para quem estuda um pouco nossa doutrina, sabe que os fariseus, eles tinham como o dia sagrado deles era o sábado, onde nada se podia fazer. E Jesus faz essa cura dentro da sinagoga no dia de sábado, né? Então Emmanuel discorre para nós. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, privilégios, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Mais uma mensagem belíssima e de profunda reflexão que Emmanuel nos traz. Então, nesse momento, vamos nos conectar com Jesus, vamos agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para mais essa noite de estudos e reflexões, para mais esse momento de aprendizado. Fica conosco, Mestre amado, abençoa essa casa bendita, a Casa da Paz, que nos acolhe a todos para tratamento das nossas almas feridas. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o estudo da noite é sobre o Consolador Prometido, né? Ele é baseado
no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no capítulo 6. A gente dá umas voltas pelo Evangelho, mas o capítulo 6, ele é a base desse estudo de hoje, tá? Mas nós não podemos falar de Consolador prometido sem nos lembrarmos do consolo que proporcionou a nós o nosso Mestre quando aqui esteve conosco, né? Ele curou as nossas feridas do corpo, ele alimentou a nossa alma de esperanças, ele nos acendeu a lâmpada da fé, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, que é sobre as instruções dos espíritos, tem um irmão que se intitula Um Espírito Israelita. E ele nos informa que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e sublime de todos os tempos, que foi a moral evangélica cristã, que tem como função aproximar os homens e torná-los irmãos, para que através do amor e da caridade a terra se transforme em uma morada de espíritos mais evoluídos, né? E daí nós, com o comentário desse irmão, nós começamos a imaginar como é que foi acontecendo essa evolução, né? Como é que será essa evolução daqui para frente? Porque nós sabemos que Jesus, quando veio, ele plantou sementes para uma colheita na posteridade, né? Então essa colheita já começou de alguns séculos para cá a dar frutos naqueles corações que estavam mais férteis no momento. Como, por exemplo, Pestalozzi, temos a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier, que são personalidades que estão mais próximas de nós aqui do nosso tempo, né? Entre outros tantos anônimos que fizeram das suas vidas um cântico de louvor ao Deus, ao Pai da vida, né? Ensinando, consolando, secando lágrimas de tantos desfavorecidos do mundo, né? Então, Jesus veio até nós naquela época. Ele mesmo disse que veio para poder fazer com que se cumprisse as leis divinas, né? E ele fez isso. E além do mais, ele ainda adaptou essas leis divinas e compactou, né, no caso, para numa única descrição, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou que nessa lei estavam contido nessa máxima estava contida toda a lei e os profetas, né? Então a gente precisa entender que Jesus, ele nos trouxe uma espécie, um novo estatuto das leis divinas, né? De uma forma mais simples, para que o nosso entendimento alcançasse. E nessa lei que ele compactou se encontra o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina, né? O mestre também nos disse que o céu e a terra não passarão até que esteja cumprido até o último iota. Ou seja, é necessário que a lei de Deus se cumpra de uma forma plena, em toda a sua pureza. E isso não vai se dar de hoje para amanhã, né? É necessário que a gente inicie esse cumprimento dessa lei. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, autoconhecimento, reforma íntima, mudança de hábitos, mudança dos nossos hábitos para com os animais, para com as plantas, para com o nosso planeta, a natureza de uma forma geral. A gente pode começar olhando para o nosso próximo, seja ele quem for, como nós olhamos carinhosamente e amorosamente para qualquer um dos nossos entes mais queridos, né? Quando a gente começar a fazer essas coisas, nós vamos perceber que ao entorno de nós vai começar a haver mudanças.
Porque quando nós mudamos o nosso comportamento, fazemos a nossa revisão íntima e descobrimos o que está errado e o que nós precisamos modificar, nós vamos criando em torno de nós uma psicosfera, uma atmosfera mais leve, que vai atrair para nós, principalmente e primeiramente, aqueles encarnados ou desencarnados que queiram comungar conosco dessas mesmas ideias. Aqueles encarnados ou desencarnados que ainda não conseguem acompanhar essa ideia de evolução, eles vão ficar espreitando de longe. E alguns deles ainda podem vir a se modificar por causa do nosso comportamento. Então, não adianta nós querermos mudar o mundo à nossa volta e continuarmos fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, né? Então, assim como todas as outras coisas que Jesus disse vem se cumprindo, essa questão dessa lei de amor também se cumprirá, né? Porque faz parte da evolução planetária. E só podemos realmente evoluir quando nós conseguirmos praticar esse amor e essa caridade em toda a sua plenitude, né? E no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala do seu jugo, né, dessa condição, né? Essa condição que ele nos dá para que alivie nosso cansaço, né, das lutas cotidianas. A condição de carregar o jugo dele, nós pensamos que é algo muito pesado de fazer. Mas é preciso compreender que esse jugo que o Jesus se refere é um auxílio que nós recebemos do alto, né? É um impulso que nós recebemos para nós trilharmos o nosso caminho para a felicidade plena. E não é uma questão de submissão, não é uma questão de nós termos que temer aquilo que Jesus fala, né? Ele diz, inclusive, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, porque o seu jugo é a observância das leis divinas, ou seja, é a prática dessas leis em toda a sua extensão, né? Esse auxílio é a lei que Jesus nos trouxe, que compactou, né? Essa lei no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa lei compactada que ele nos trouxe é o auxílio que nós estamos tendo do alto como impulso para que nós possamos evoluir, né? Porque essa lei, quando ela é executada, quando ela é cumprida, nós encontramos consolação, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec nos diz, referente às nossas adversidades, o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Em momento nenhum, o Mestre falou que ia acabar com as nossas dores, tirar dos nossos ombros os nossos fardos, nossas provas. Ele disse que nos aliviaria, né? Então, esse alívio, ele vem até nós a partir do momento que nós também vamos em direção ao Cristo, né? Nos submetendo a essas leis divinas, né?
entendendo que se nós deixamos de lado essa nossa rebeldia, se nós somos dóceis, se nós somos resignados, nós entendemos também que tem justiça em tudo aquilo que nos acontece. Que Deus é justo em todo o tempo, né? Mesmo que a gente não consiga enxergar a justiça naquela dor que nós estamos passando naquele momento, a gente vai enxergar em algum momento, que a gente tenha fé nisso, porque o alívio chega quando a gratidão está presente no nosso dia a dia, né? E quando nós sentimos gratidão, isso é uma renovação espiritual, isso é o plantio de boas sementes, porque tudo depende do nosso esforço individual em querer realmente mudar, em querer realmente entender o que a dor quer nos mostrar, entender o porquê que nós estamos sofrendo, né? Então, aí a gente fala sempre assim, poxa, mas a gente tem que aprender, tem que sofrer para aprender. Não necessariamente, né? Através do amor nós também evoluímos, nós também crescemos, né? Tanto que Jesus diz que o jugo dele é leve e suave, porque esse jugo é a prática da lei de amor e caridade. Não foi à toa que Jesus fez isso. Não foi à toa que o Mestre resumiu toda a lei e os profetas nessa lei divina de amor, né? Que é amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus acima de todas as coisas é você também conseguir olhar pro próximo com amor, como nós já falamos. É você conseguir entender que ele não vai te dar o sofrimento, né? Em nenhum momento Deus nos dá a dor. A dor é a semente ruim que nós plantamos e que estamos tendo que colher, né? É a semente ruim de outrora, o plantio ruim, né? A dor, ela faz parte da lei de causa e efeito. Plantar e colher, dar e receber, fazer e obter. Então, isso faz parte da lei de causa e efeito. Não é Deus que nos dá a dor. Ele jamais nos daria a dor. Nós não daríamos dor, algum sofrimento para os nossos filhos, né? Para os nossos familiares. Que dirá Deus que é perfeito, né? Então, tanto essa lei de amor, ela nos auxilia na nossa evolução também, que o apóstolo Pedro, ele disse que, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que é cultivar com ardor esse amor? É nos entregarmos, é fazer sinceramente as coisas de forma a demonstrar esse amor, é desenvolver realmente esse amor dentro de nós, né? Por isso, Pedro disse que esse amor, ele vai cobrir uma multidão de pecados. Nós não temos somente o resgate das nossas dívidas pela dor, não. Nós temos através do amor também, tá? Então, o Kardec ainda vem nos esclarecendo da necessidade de nós aceitarmos esse jugo do Cristo, né? De nos empenhar, de colocar todos os nossos esforços para poder entender o que Jesus veio nos falar, para poder compreender a boa nova que ele veio nos trazer, o que pode ser realizado por meio dos estudos espíritas, uma vez que o espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus, né? O espiritismo, o Kardec nos diz, né, que Jesus é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Então, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? Nós vamos ver um pouquinho disso mais na frente agora. Quando Jesus ele está fazendo a sua última ceia com os apóstolos, ele nos promete enviar o Consolador, um novo Consolador,
né? Mas disse que esse Consolador só viria no futuro quando nós já conseguíssemos compreender, né? Então, vejam só que essa é a personalidade consoladora do nosso mestre. Ele traz para nós o Consolador porque sabia que nós sentiríamos a falta dele, porque sabíamos que ele faria falta na nossa vida, nós esqueceríamos muito daquelas lições que ele veio nos trazer, né? E ele ainda falou para nós: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Isso é o consolo verdadeiro, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 16 até o 18, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa passagem, gente, essa passagem é de arrepiar, porque nós sentimos todo o amor que Jesus tem por cada um de nós. Porque de forma alguma ele nos deixaria sozinhos na nossa caminhada. Porque sabendo que nós ainda somos vacilantes na nossa fé, que nós ainda não sabemos escolher o caminho certo, ele deixou o Consolador, outro Consolador, para que pudesse nos relembrar tudo aquilo que ele falou para nós, né? Então o Mestre, ele cumpriu todas as promessas que ele nos fez. O consolo de sua presença através da doutrina espírita, conforme explica Kardec, né, no capítulo 6, ele diz que o Espírito de verdade, que o mundo ainda não o conhece por falta de maturidade espiritual, é o Consolador que o Pai enviaria para nos relembrar todos os ensinamentos do Cristo e outros ensinamentos que Jesus não pôde nos trazer por falta da nossa capacidade de compreensão naquela época. Sendo assim, o Espiritismo ele vem em época predita cumprir a promessa de Jesus, né? E o Espírito de verdade lidera o seu começo, né? Não só para nos relembrar os ensinamentos que nós tivemos com Jesus em outras épocas, mas também nos chamando a atenção ainda para que nós observemos as leis divinas, para que nós façamos cumprir essas leis divinas que Jesus veio nos trazer, né? O que Jesus não poderia ter falado naquela época, para nós diretamente, ele falou através de parábolas. Né? Ele plantou as suas sementes para serem colhidas mais tarde, agora em nossa época. A doutrina espírita, ela vem trazendo essa consolação para nós de uma forma muito explícita, muito clara, né? Vem trazendo para nós que sofremos, vem trazer para nós o porquê que nós sofremos, né? Como é que se dá essa dor? Por que que a gente está passando por ela? Quando é que ela vai acabar? Né? Por isso tudo o Espiritismo vem trazendo para nós, né? Vem finalmente nos consolando, né? Fazendo entender que se nós sofremos hoje alguma coisa que não foi feita nessa existência, é porque foi feita em existências anteriores, né? Conforme a lógica. De alguma forma nós fizemos, né? Em algum momento nós fizemos algo para que nós precisássemos estar passando por esses sofrimentos agora, né? Esses sofrimentos, a doutrina explica que são uma depuração da nossa alma, né? Para garantir um futuro mais feliz. Por que sofrer vai nos fazer felizes? Na verdade, o sofrimento
não nos faz feliz. O que faz feliz é quando nós compreendemos o porquê nós estamos sofrendo pelas faltas que nós cometemos anteriormente, né? E quando nós estamos expurgando essas faltas que nós cometemos e entendendo que aquilo dali é para que nós aprendamos a não cometer mais aquele tipo de erro, nós estamos dessa forma nos entregando às leis divinas, estamos compreendendo a justiça divina. Então, nós estamos dessa forma garantindo um futuro mais feliz em encarnações posteriores, né? E aí, meus irmãos, a gente acaba percebendo que o primeiro consolador, obviamente, foi o Evangelho que Jesus veio nos trazer, né? E o outro consolador prometido é a doutrina espírita, que revive o Evangelho primitivo, né? E vivencia aquele Evangelho da forma mais pura como Jesus veio nos trazer, sem teologias, sem dogmas, de forma simples, sabe? Sem fantasias, né? Bem objetivo, dando a todos a oportunidade de aprendizado, né? De saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que que nós sofremos. A doutrina espírita, assim como Jesus, ela vem esclarecendo que a nossa verdadeira existência, né, a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, é a nossa vida espiritual. Porque aqui na Terra nós estamos apenas de passagem. É como se nós estivéssemos vindo para a escola e quando terminarmos as aulas nós vamos voltar para casa, né? Assim nós fazemos aqui na Terra com as escolas mesmo, né? E fazemos assim na nossa vida como espíritos imortais. Nós encarnamos no planeta que é necessário para a nossa evolução e aprendizado, é a escola ideal para nós. Passamos aquele período da escola ali de aprendizado e voltamos para casa, ou seja, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Isso Jesus veio trazer para nós. Quando ele trouxe para nós a boa nova, né? Nós já citamos isso acima, falou por parábolas, porque nosso entendimento não alcançaria a compreensão da profundidade dos ensinamentos do Cristo. E por isso ele deixou plantado algumas sementes dessas verdades que apenas no futuro essas sementes brotariam, floresceriam e dariam frutos, né? Jamais maduros espiritualmente nós conseguiríamos colher esses frutos. Ou seja, maturidade espiritual faz com que a gente compreenda melhor esse Consolador, né? Através do Consolador prometido, liderado pelo Espírito de verdade. Faz com que a gente entenda todos aqueles ensinamentos de Jesus, né? Entretanto, para nós compreendermos a essência da mensagem do Cristo, nós precisamos decodificá-la. E como diz Emmanuel, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Ou seja, a gente precisa dessa decodificação do Evangelho para que a gente consiga compreender a profundidade dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E aí nós vamos observando que esse jugo que Jesus nos traz, ele realmente é muito leve. É a lei de amor, é a lei de caridade. É quando nós conseguimos realmente compreender essa situação que nos chega, essas vicissitudes, todos esses problemas que nós estamos passando ultimamente, que faz parte da transição planetária, a gente percebe que esse jugo é a lei de amor, e o amor sempre é bom, o amor sempre é suave, o amor sempre consola. E Kardec conclui que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, né? Conhecimento das coisas,
fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O Consolador prometido, ele é um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, o Espiritismo, ele traz na sua essência esses ensinamentos mais puros do Cristo, né? Que é o conhecimento da verdade. Jesus também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que a verdade vai nos libertar? Da nossa própria ignorância, né? Porque muitas das vezes nós ficamos nas nossas ignorâncias, né? Porque é mais fácil nós culparmos a Deus por tudo que acontece. É mais fácil nós culparmos qualquer pessoa pelo que acontece a nós que não a nós mesmos. O Espiritismo, ele vem nos esclarecendo que nós precisamos do nosso esforço para poder nos melhorar. E cada vez que nós temos como objetivo de vida essa melhora íntima, nós estamos nos entregando, nós estamos sendo submissos a essas leis, essa lei de Deus, as leis divinas, que é a lei de amor. Porque nós estamos amando, nós estamos confiando na justiça divina, nós estamos exercitando a nossa fé, né? E para encerrarmos essa mensagem, a gente ratifica aqui os ensinamentos de Jesus. Vamos voltar àquela página inicial, a página de preparo, que foi lida para nossa harmonização, cujo título é Mãos Estendidas, onde Jesus, ele curou a mão daquele homem na sinagoga em pleno sábado, né? Quando ele curou a mão daquele homem, ele deu a ele a oportunidade de trabalhar melhor em favor de si próprio. Deu a ele a oportunidade de modificar o entorno, a psicosfera, a sua atmosfera em torno dele se modificou, porque Jesus, além de curar a mão daquele homem, ele renovou, ele restaurou as energias íntimas daquele homem, ele o consolou. Porque você imagina a dificuldade hoje, com tanta tecnologia, as pessoas que têm algum tipo de deficiência ainda encontram bastante dificuldade para fazer as suas atividades. Pensem naquela época, um homem com a mão mirrada, com a mão seca, a mão atrofiada, né, que não poderia, só tinha uma mão para usar. O que ele poderia fazer ali era muito pouco, mesmo porque aquele povo na época vivia da pecuária, da agricultura, né, de trabalhos manuais. Então ele poderia fazer muito pouco para o seu sustento próprio e para da sua família. Então quando o mestre restaura a sua mão, deixando-a tão forte e saudável como a outra, ele restaurou também as suas energias íntimas, consolou o seu interior, porque pensa na dificuldade daquele homem para sustentar a si mesmo e a sua família, né? E Emmanuel concluiu dizendo que quando nós rogarmos algo a Deus, que a gente não espere por facilidade não, porque isso não vai chegar para nós. Jesus, quando curou aquele homem, ele não deu nenhum destaque social, não deu ouro, não deu prata, não deu comida, deu para ele a oportunidade de trabalhar. Ele o consolou, ele aliviou o seu sofrimento, né? Então, nós teremos as nossas energias restauradas pelo amor divino, mas nós não poderemos jamais fugir ao nosso próprio esforço nas lutas diárias, né? Essa mensagem que Emmanuel trouxe para nós na página de preparo, né, na página inicial de harmonização, que deve ficar em nosso coração, porque muitas das vezes nós rogamos a Deus por auxílio, esquecendo de que nós temos uma condição para alívio das nossas dores, que é a observância das leis divinas, é o jugo de Jesus, é o jugo leve, com o fardo suave, porque não existe fardo em amar, só existe recompensa em amar, não é? Então,
que a gente consiga realmente encontrar a consolação que precisamos, cada um de nós, diante dos problemas que a vida nos oferece, diante das situações que nós precisamos passar, que nós encontremos essa consolação em Jesus, essa consolação nessa doutrina que nos explica os porquês, né? E agora então, nós vamos à nossa prece de encerramento. Gratidão, Senhor, por mais esse momento de estarmos aqui aprendendo. Obrigada pela sua consolação. Obrigada, Senhor, porque já conseguimos compreender muitas das vezes o porquê dos nossos sofrimentos. Ampara-nos, auxilia-nos a ter uma fé mais firme na justiça de Deus e fica conosco em nossos lares, Mestre, nos consolando sempre e fazendo parte das nossas alegrias, das nossas tristezas, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, um beijo no coração de vocês, que o olhar misericordioso do Mestre recaia sobre cada um de nós nesse momento. Até breve.